Quanto custa salvar uma vida? Texto de José de Oliveira, fundamentado na vida que podemos salvar, de Peter Singer. Quanto custa salvar uma vida? Será demasiado difícil? Será demasiado caro? Será sequer que tenho a obrigação de tentar fazê-lo? Talvez esse tipo de questão seja demasiado complexo para esperar obter respostas práticas que não sejam independentes dos benefícios realmente a atingir. Pois afinal, se concluo que isso é algo virtuoso, obrigatório, face às circunstâncias ou às consequências, em que medida estarei habilitado para apurar a melhor maneira de o fazer? E até que ponto devo sacrificar-me para o atingir? A ética, na prática, requer que eu seja um santo ou um mártir? O que justificaria isto não ser um falso dilema, mesmo quando a minha intenção é fazer o melhor que posso? Entre as virtudes de um santo e o espírito de sacrifício de um mártir, poderia haver um meio termo em que eu pudesse conciliar a minha vontade de ajudar com o maior bem que eu posso fazer, sem que isso me prejudicasse? Mas que dizer do constrangimento emocional de lidar constantemente com esta realidade de sofrimento? Não será demasiado pesado para que, mesmo nesse meio termo, se escolha um envolvimento crítico e ativo que esteja além da nossa noção de obrigação face a algo que nos é alheio? E no mundo em que, por vezes, as catástrofes humanitárias chegam a ser anunciadas com antecedência, ou em que se sabe que o nosso consumo desenfreado pode ser cúmplice de uma catástrofe do outro lado do planeta, será que podemos realmente dizer que somos alheios? O que acontecerá, então, ao colocar na balança o meu egoísmo e o meu altruísmo? As minhas considerações éticas ficarão reféns da forma como posso antever que isso venha a refletir negativamente na minha autoimagem? Essa medida de sacrifício pelos outros não deverá colher vantagem daquilo que eu possa fazer também pelo meu próprio bem-estar físico e emocional? Posso então supor que não recusarias ler um livro que apresentasse reflexões sobre essas questões e mesmo talvez algumas respostas? E nota que quem te pergunta isso és tu mesmo, 10 anos depois da altura em que começaste a questionar o que fazer para teres o maior impacto positivo no mundo. Faz agora precisamente 10 anos que esse livro foi escrito por um autor que nessa altura desconhecias completamente. Calculando que seria de leitura angustiante, é difícil imaginar que fosse ler esse livro caso não me fosse aconselhado por alguém em quem realmente confiasse. Bom, mas se fosse eu mesmo a aconselhar-me, tomando em conta aquilo que poderei saber daqui a 10 anos, certamente não teria como dizer não. Mas esta conversa nunca aconteceu entre nós. O máximo que pode acontecer é uma conversa entre ti e o teu eu do futuro. Ou então uma conversa imaginada entre ti e o teu eu do passado. Sim, parece mais fácil. Assim poderá ser algo como a conversa que o autor deste livro teve com o seu eu de 2009, ao atualizar agora essa primeira edição. Mas então, que livro e autor são esses? Estou a falar de Peter Singer, um professor de filosofia da Universidade de Princeton. É autor, coautor, organizador e co-organizador de mais de 5 dezenas de livros publicados em todo o mundo e cujas ideias são tão reconhecidas quanto polêmicas, o que lhe valeu epítetos tão antagônicos como o homem mais perigoso do mundo e o pai do altruísmo eficaz, para além de ter sido considerado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Bom, quanto ao autor, não haja dúvida de que já me despertaste a curiosidade. E quanto ao livro de que falas, o que me podes dizer? Em vez de usar as minhas palavras, vou usar as de Bill e Melinda Gates, que o referem como um livro persuasivo e inspirador que muda o modo de encarar a filantropia. Peter Singer desafia-nos a fazer mais e adotar formas mais inteligentes de dar e mostra-nos que, trabalhando em conjunto, podemos fazer toda a diferença nas vidas das pessoas mais pobres do mundo. E isto dito por um casal que dedicou grande parte de sua vida à filantropia e que já doou mais de 35 bilhões de dólares a causas humanitárias. Vamos ver aqui. Vamos ao prefácio ou pré-difício. Isso pode parecer estranho, mas confesso que a partida não queria ler esse livro. Não só por temer o incômodo dos assuntos aí tratados, quase 250 páginas sobre o tema sofrimento da pobreza extrema, assim como temia as consequências de o achar convincente,
como conseguiria lidar com o incômodo de não agir sentindo que devia, ou com o incômodo de agir e o sacrifício. Não resistimos à tentação de confrontar as nossas convicções ou de superar as nossas falhas morais. Sim, tens razão, não resisti. O livro foi publicado em Portugal em junho de 2011. Sim, comprei-o cerca de um mês depois, em julho. Comecei a ler e não consegui parar. Ao fim de 2 noites, quase sem dormir, já o tinha lido. Aquelas ideias abalaram-me de tal modo que na primeira semana depois da leitura eu tive dificuldade em comer. Emagreci. Só consegui superar isso decidindo fazer alguma coisa. Decidi então promover nas redes sociais o livro e o projeto humanitário a ele associado. Um mês depois, a 15 de agosto, a data de nascimento do meu pai, iniciei essa divulgação. Coisa que fazes até hoje. Por que te parece que essa leitura teve um impacto assim tão grande? A forma como Peter Singer apresenta uma série de fatos, por vezes chocantes, seguidos de uma série de argumentos extremamente persuasivos que nos impelem a uma reflexão moral e a um confronto com as respectivas consequências, é realmente uma viagem vertiginosa pela ética. É muito instigante. Diria que é impossível ficar indiferente perante a sua argumentação. Consegues dar exemplos disso? Bem, logo no prefácio confronta-nos com o absurdo da nossa realidade. Pagamos por uma garrafa de água quando temos água na torneira. Portanto, gastamos dinheiro naquilo que realmente não necessitamos. Enquanto isso, em todo o mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas, sim, 1 bilhão de pessoas lutam diariamente para conseguir sobreviver com menos dinheiro do que gastamos nessa garrafa de água. Mas, a par dessa realidade, também vivemos um momento único, pois pela primeira vez na história da humanidade estamos em condições de acabar com a pobreza extrema. Não imaginas como essa frase ressoou dentro da minha cabeça durante muito tempo. Mas diz ainda que, apesar das ideias feitas de que a pobreza é infinita e irremediável, a informação de que dispomos hoje prova o contrário. Segundo a Unicef, em 1960 morreram 20 milhões de crianças com menos de 5 anos, mas esse número diminuiu para quase metade até 2007. Esse fato é tão mais impressionante se lhe juntarmos a informação que nesse período de tempo a população mundial duplicou. E de 2009 a 2019 esse número voltou a diminuir para cerca da metade. No entanto, ainda são 5,4 milhões de crianças que morrem por ano, e mais da metade em resultado de condições que poderiam ser prevenidas ou devido a doenças que poderiam ser tratadas facilmente, o que é, em seu entender, uma tragédia imensa, para não dizer uma nódoa moral num mundo tão rico como o nosso. Neste ponto, interrogo-me, o que poderia eu fazer quanto a isso? Peter Singer diz-nos precisamente que este livro tem 2 objetivos. Primeiro, pretende desafiar-nos a pensar sobre as nossas obrigações perante as pessoas que não conseguem sair da pobreza extrema. E depois pretende convencer-nos a fazer a escolha de dar mais do nosso rendimento para ajudar os pobres. Ele calcula que irá deparar-se com uma série de objeções da nossa parte, como a dificuldade de darmos dinheiro a quem não conhecemos, a dúvida se teremos obrigações face a estranhos, a quem supostamente nada fizemos de mal, a incerteza do nosso futuro e das nossas próprias necessidades econômicas. Não desvalorizando essas questões, Singer lembra-nos que, mesmo nos piores momentos, as nossas vidas são infinitamente melhores que as das pessoas que vivem na pobreza extrema. E perante isso, em 2009, Singer perguntava-nos a queima-roupa: o que é preciso para viver eticamente no mundo em que morrem desnecessariamente 18 milhões de pessoas por ano? Fazia então notar que isso equivale a uma taxa de mortalidade anual superior à Segunda Guerra Mundial. E que a fome matou mais de 20 nos últimos 20 anos do que todas as guerras do século XX, o século de Hitler e Stalin. Por isso pergunta, quanto estaríamos dispostos a dar para impedir esses horrores? Em 2019, Singer, no mesmo ponto, reformula, Pense em alguém que ame e depois pergunte a si mesmo, quanto daria para evitar que essa pessoa morresse de malária ou para permitir que essa pessoa fosse tratada de um ferimento no parto que a tornasse uma pária ou que lhe restaurasse a visão caso ficasse cega? Depois pergunte a si mesmo em que medida está a ajudar pessoas a viver na pobreza, que não possuem os meios para fazerem precisamente essas coisas por si mesmas e pelas suas famílias. Nesse tipo de questões fazemos o balanço entre o incômodo daquilo que possamos sentir como uma espécie de chantagem psicológica ou apelo à emoção e, por outro lado, o incômodo de um confronto muito duro com a nossa incapacidade de empatia face a estranhos com necessidades extremas, mas que vivem em países longínquos. É, de qualquer das maneiras, uma forma de nos confrontar com as nossas obrigações para com aqueles que precisam urgentemente de ajuda. Singer diz acreditar que, se lermos este livro até o fim, analisando com cuidado e honestidade cada argumento e cada fato perante a nossa situação, concluiremos que sim, somos mesmos obrigados a agir. O argumento, salvar uma criança,
Minha mãe chamava-se Maria e meu pai José. Como os pais de Jesus, mas caso se chamassem Amna e Abdalá, como os pais de Maomé, e se eu não tivesse nascido no Porto, mas sim em Bangladesh, eu e meus 2 irmãos poderíamos bem ter estado entre os 9 milhões de refugiados que no ano em que nasci foram vítimas de um genocídio, perfazendo um número de vítimas superior a toda a população de Portugal, então na época, né? Embora a crise mundial de fome que esse genocídio desencadeou não fosse incomum, Peter Singer, nessa altura um jovem de apenas 25 anos, por querer quebrar essa rotina de passividade perante a tragédia humana e por querer mudar a forma como olhamos para as questões morais desse tipo de situações, colocou uma pergunta ao mundo que persiste até hoje. Deixaria morrer uma criança a afogar-se num lago raso só por não querer sacrificar o seu melhor par de sapatos ao tentar salvá-la? Sabe quantas vezes já passei por esse lago? O lago é a minha consciência. E não quero admitir que aí possa morrer uma criança inocente só porque eu pudesse dar mais valor ao dinheiro. Não foi isso que os meus pais me ensinaram. Talvez esse sentimento seja um bom ponto de partida. Mas sabes, ao longo de quase 50 anos, Peter Singer continua a colocar essa mesma pergunta e não causará grande admiração que a maioria das pessoas considere monstruoso deixar afogar a criança por se achar mais valioso um par de sapatos. Mas aí surge uma catadupa de questões em que nossa resposta pode implicar. Então, por que não estamos dispostos a aplicar o valor de um par de sapatos para salvar a vida de uma criança, sabendo que por dia morrem cerca de 27 mil crianças por causas relacionadas com a pobreza extrema? Quem nada faz não estará a ter um comportamento tão monstruoso como o indivíduo que considera o seu par de sapatos mais valioso do que a vida de uma criança? Mas afinal, não gastamos dinheiro em coisas de que realmente não necessitamos? Não será errado não tentarmos ajudar quem realmente precisa daquilo que podemos facilmente dispensar? A história da criança no lago é uma experiência mental, mas por vezes a realidade confronta-nos com acontecimentos que testam ainda mais as nossas convicções morais. Por isso, Singer relata agora um caso sucedido em Foshan, uma cidade no sul da China, em que um acidente para alguns dos seus habitantes não foi o suficiente para quebrar a rotina do dia a dia. Uma criança de 2 anos, Wang Yue, fugiu do lado da sua mãe e acabou por ser atropelado por uma caminhonete. O acidente nada teria de invulgar se não fosse o caso de uma câmera de vigilância ter registrado que, depois do atropelamento, enquanto Wang Yue estava ensanguentada no meio da estrada, um total de 18 pessoas passaram por ela, a pé ou de bicicleta, e nenhuma quebrou a sua rotina do dia a dia para a socorrer. Esse vídeo tornou-se viral. Quando finalmente uma varredora de rua deu o alarme, Wang Yue já tinha sido atropelada por uma segunda caminhonete e viria a falecer no hospital. Puta que pariu, velho. Sim, acredita que o leitor, se for como a maioria das pessoas, teria parado para ajudar a criança. Mas lembra-nos que em 2017 morreram 5,4 milhões de crianças antes do seu 5º aniversário, a maioria das quais por causas que se poderiam tratar ou prevenir. Ora, talvez salvar uma dessas vidas custasse mais do que um par de sapatos, mas Singer pergunta: não será possível que ao escolhermos comprar uma série de coisas das quais não precisamos, realmente em vez de contribuir para uma organização humanitária eficaz, não estamos a deixar morrer uma criança, uma vida que podemos salvar? Seria errado não ajudar? Eu costumava pensar que a diferença que fazia no mundo começava e acabava naquilo que fazia da minha profissão como professor. Era esse o meu papel de mudança positiva no mundo também? Achava isso até começar a ler esse texto aqui, né? Aquilo que conseguiria mudar através do que ensinava e do exemplo que daria aos meus alunos. Mas o argumento que serve de base a este livro foi o início de uma profunda mudança na minha vida. Tem sido na minha até agora também. Sim, por vezes as nossas intuições morais estão erradas, basta pensar naquilo que em outros tempos ou lugares seria considerado moralmente aceitável. A escravidão, o racismo, o sexismo, né? E por isso Peter Singer pensa que é melhor assentarmos essa perspectiva favorável à ajuda não nas nossas intuições, mas no argumento. Assim, o argumento que nos apresenta é o seguinte: primeira premissa: o sofrimento e a morte por falta de alimento, abrigo e cuidados médicos são maus. Segunda premissa: se está em meu poder impedir que algo mal aconteça sem sacrificar nada de importância semelhante, é errado não fazer? Terceira premissa: é errado não fazer. É errado, não é uma pergunta, é uma afirmação. Ao contribuir para organizações humanitárias eficazes, posso prevenir o sofrimento e a morte por falta de alimento, abrigo e cuidados médicos, sem sacrificar nada de importância semelhante? E a conclusão:
Se não fizer contribuições a organizações humanitárias eficazes, estou a fazer algo de errado. Perante este argumento, se não conseguimos negar algumas das suas premissas ou a sua validade, não nos sentimos obrigados a agir. Há normalmente um forte apelo emotivo para acudirmos à criança que se afoga na nossa frente, mas o mesmo não sucede face às milhares de crianças que também precisam urgentemente da nossa ajuda, mas das quais uma enorme distância nos separa. Daí a importância que Singer dá ao argumento que possa apelar à nossa razão. Nota também que uma das formas de aprimorar esse argumento foi o acentuar a eficácia das organizações humanitárias. No entanto, reconhece que este argumento pode ser considerado demasiado exigente, mas sublinha que, para pensarmos de forma ética, basta colocarmos-nos no lugar dos outros, no lugar daqueles que sofrem. Há uma regra de ouro que resume este pensamento, e que em geral todos conhecemos, pois tem sido difundida por várias religiões. Faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti. Se reconhecemos este princípio como bom, por que é que não o cumprimos? Se dar é bom, por que não o fazemos? As objeções comuns à doação. As pessoas apresentam uma série de razões para justificarem a sua inação face àqueles que sofrem na pobreza extrema. Vou apresentar algumas dessas objeções e tu poderias ver se te recordas da forma como Singer lhe responde. Nos casos em que Peter Singer acrescente agora nova informação, até em que tenha mudado de ideias, eu refiro à atualização, pode ser? Vamos a isso. Cada um dá se quiser. Essa atitude, ao pressupor que, por exemplo, ajudar é bom ou não, em função de cada pessoa que está em posição de o fazer, é uma atitude de relativismo moral. E só percebemos que isso não é assim tão atraente quando se trata de situações limites, em que alguém julga aceitável algo que consideramos horrível. Seria o caso de alguém que, por exemplo, decidisse queimar um gato num grelhador por pensar que tem o direito de se divertir assim. Mas esse é também o caso de violadores racistas, estupradores, terroristas, pois todos eles consideram aceitável algo que consideramos horrível. Não fazer donativos não é como estes crimes, mas se recusamos o relativismo moral em algumas situações, em coerência, deveríamos recusá-lo em todas. O dinheiro custou-me muito a ganhar e tenho o direito de gastá-lo. Ter direito de fazer algo não resolve a questão de sabermos o que devemos fazer. Singer, entre outros exemplos, dá estes dois. Uma pessoa pode ter o direito de passar o fim de semana a fazer surf, a surfar, mas pode também ser verdade que deve visitar a sua mãe que está doente. Os ricos até têm direito de atirar maços de notas pela sanitária, mas podemos pensar no vaso sanitário, na privada. Mas podemos pensar que isso é errado e que quem o faz, em vez de salvar vidas com este dinheiro, não é boa pessoa. Assim, pelo fato de eu ter o direito de gastar o meu dinheiro mesmo em pequenos luxos se quiser viver eticamente, isso não se sobrepõe ao meu dever de escolher doar uma parte deste dinheiro para ajudar quem mais precisa. Não lhes fiz mal nenhum, por isso não tenho que os ajudar. À partida, isso poderia parecer razoável, mas então não teríamos responsabilidades face àqueles que inocentemente se encontram em necessidade? Seria então justo acabar com todo tipo de apoio social aos desempregados, aos doentes e inválidos e negar os cuidados de saúde aos idosos e aos pobres? Se temos essas responsabilidades, se seria injusto não ajudar, por que razão paramos a ajuda na fronteira do nosso país? Mesmo para quem pensa que só devemos ajudar quem prejudicamos, então assim se poderá considerar que, pelo menos em parte, todos nós prejudicamos os mais pobres do mundo e por isso devemos compensá-los. Para chegar a essa conclusão, embora não seja suficiente pensar na riqueza do mundo como uma tarte repartida desigualmente, ou uma torta, repartida desigualmente, em que 1% da população mundial detém 45% da riqueza e 64% apenas detém 2% dessa riqueza, basta pensarmos no modo como agimos ou esgotamos os recursos naturais na terra e no mar, ou como, por exemplo, a emissão de gás de efeito estufa dos países industrializados prejudica muitas das pessoas nos países mais pobres e menos poluentes do mundo. Se aceitamos que quem prejudica os outros deve compensá-los, então estas seriam mais razões para compensarmos os mais pobres. Eu pago os meus impostos, o Estado dá a quem precisa, mas de forma muito ineficaz. Tomemos como exemplo os americanos. Estes, na resposta a vários inquéritos sobre a ajuda externa, mostraram acreditar que o seu país ajudava demasiado, pois, em seu ver, essa ajuda ascendia a cerca de 20% do rendimento nacional do PIB. E quando os questionaram qual deveria ser então essa ajuda, o resultado mostrou que achavam justo que essa devia ser reduzida para 10%.
Acontece que, na realidade, essa ajuda é de apenas 1%. Em 2006, a ajuda oficial como porcentagem do rendimento interno bruto dos Estados Unidos ficava, inclusive, abaixo da ajuda fornecida por Portugal. Portugal ajudava mais, que por sua vez, a par da generalidade dos países desenvolvidos, ficava abaixo da meta acordada já nos anos 70 do século passado, do século XX. Né? Em 2018, os Estados Unidos não estavam em posição muito diferente, estavam um pouco além de Portugal, né? Ou um pouco similar a Portugal. A filantropia não passa de um pensamento rápido dirigido aos sintomas, mas não às custas da pobreza extrema. Mesmo que se conclua que a única maneira de acabar com a pobreza extrema é através da mudança do sistema da ordem econômica mundial, será que isso implica que devemos alocar todos os nossos recursos para que essa mudança aconteça e por isso não devemos fazer donativos para instituições de caridade eficazes que ajudam as pessoas na pobreza extrema? Singer acredita que não. Não sem se responder a uma série de perguntas. Que tipo de mudança? E como obtê-la? E, mais importante, serei eu a pessoa adequada para definir essa mudança e para conseguir implementá-la? Não encontrando essa resposta, será melhor encontrar uma estratégia que, apesar de não acabar por completo com a pobreza extrema, sirva para mitigar algum do sofrimento que esta provoca. Afinal de contas, quando não conseguimos curar uma ferida, isso não é razão para recusarmos um pensamento rápido, né? Dar dinheiro ou comida às pessoas gera dependência. Exceto em caso de emergência, dar comida às pessoas pode de fato tornar as pessoas dependentes, destruir mercados locais, desincentivar a produção de excedentes para a venda. Em vez disso, seria necessário possibilitar que as pessoas produzissem a sua própria comida de uma forma sustentável através do seu próprio trabalho. Na primeira edição deste livro, Singer pensava de forma semelhante relativamente ao dinheiro, mas em 2009 um grupo de alunos de Harvard e do MIT decidiu testar essa ideia. O que aconteceria se dessem dinheiro a famílias pobres no Quênia sem qualquer contrapartida? Uma das expectativas era que gastariam esse dinheiro em álcool, na prostituição, no jogo, mas os resultados foram promissores. Em 2012, os mesmos investigadores fundaram uma organização humanitária, a Give Directly, para alargar esse projeto, avaliando os resultados através de estudos aleatórios controlados. O padrão de excelência do método científico. Demonstraram que, ao dar dinheiro às famílias pobres, se obtinham os seguintes resultados. Não reduz o tempo que os adultos trabalham, mas reduz o trabalho infantil. Aumenta a frequência escolar, aumenta a autonomia econômica, aumenta o poder de tomar decisões das mulheres, leva uma dieta mais diversificada, estimula um maior uso do serviço de saúde. Olha só, cara, que massa, hein? O trabalho realizado pela Give Directly mudou a visão de Singer relativamente às vantagens de dar dinheiro diretamente aos mais pobres. Se dessemos tudo, não podíamos ajudar nem a nós mesmos. Colin McGuinn, professor de filosofia da Universidade de Miami, colocou a seguinte questão. Se pegasse todos os métodos que já teve e às vezes pais pobres, não teríamos uma economia nem qualquer capacidade de gerar riqueza ou para ajudar quem quer que fosse.